Estamos prontos para o TEDx Funchal. Quando me convidaram para vir falar aqui no TEDx Funchal, o primeiro ensaio a que eu assisti, a que eu fui, antes de sair de casa fiz o chá. Tenho uma daquelas garrafas térmicas maravilhosas que consigo beber chá quentinho o dia inteiro. E tinha feito um chá daqueles que trazem uma etiquetinha que diz qualquer coisa. Uma frase, um dito. E este foi o que saiu naquele dia, em que eu ia a caminho do ensaio. Diz: desenvolvam o poder da escuta. E é isso que eu gostava de vir falar aqui hoje. Eu diria, reconquistem o poder da escuta. Sofia Molo, contadora de histórias. Isto causa sempre alguma confusão. Contadora de histórias, mas o que é isso? Eu gostava de ir um bocadinho atrás para explicar como é que eu cheguei aqui. Eu cresci aqui na Madeira, tive um avô muito maravilhoso, que dirigiu o Museu Municipal de História Natural durante muitos anos. E então cresci a querer ser bióloga marinha. Mas, quando chegou a altura de escolher a área de estudos, disseram-me: Sofia, isto do mundo do trabalho não está muito fácil, eu acho que é melhor não reconsiderar. Eu pensei: mas eu quero mesmo ser bióloga marinha. Então, vamos fazer assim. Eu vou fazer uma coisa que eu faça com uma perna atrás das costas, que me dê bastante dinheiro e que não me tire muito tempo. E assim, eu faço dinheiro durante 2 a 3 meses por ano e depois o resto do tempo vou para o mar. Era um bom plano, não era? Então lá vou eu para Coimbra para estudar línguas e literaturas modernas, variante inglês-alemão, que era para me tornar intérprete simultânea. Vocês todos já ouviram, ganham rios de dinheiro, não é? Era um bom plano. Era um bom plano se não fosse o facto de, no último ano, ter feito uma experiência a ser intérprete simultânea. E a verdade é que eu saí daquela sala de conferências, da cabine, doente. Doente. Fisicamente nauseada, por terem saído da minha boca palavras com as quais eu não concordava. Caiu-me um mundo. Aquele plano, tínhamos que repensá-lo. Volto para a Madeira para lamber as feridas, mergulhar no mar e vou à procura de qualquer coisa. O que é que eu podia fazer? Tenho a questão da comunicação, que eu gosto muito, porque sempre tive jeito para as línguas. E gosto de códigos, tenho uma mente científica, já vinha de família, descobri em Coimbra que gostava de ajudar pessoas, porque fui ambulanceira da Cruz Vermelha, e ao folhear aqueles livros que há com sugestões de saídas profissionais, cachim! Terapia da fala. Fantástico! Era a combinação daquelas 3 coisas. E lá vou eu para o Alcoitão para estudar terapia da fala. Tudo correu maravilhosamente bem. E quando me formei, fui à minha primeira entrevista de emprego. E consegui o emprego, não só para mim, como também para a minha eterna colega de trabalhos de faculdade, que era a Filipinha, as duas a trabalhar exatamente na área que mais gostávamos, na surdez. Começámos a trabalhar no Instituto Jacó Rodrigues Pereira num projeto pioneiro, porque normalmente os terapeutas da fala, quando trabalham com surdos, são oralistas. Querem que os surdos falem. E ali a perspectiva era um pouco diferente. Era dar aos surdos a língua que lhes era natural, a língua gestual, e depois ensinar
o português escrito ou falado como se ensinássemos uma segunda língua. Assim como nós aprendemos o inglês na escola. Okay? As sessões eram um pouco duras. E então, no final, eu oferecia assim como um docinho. Eu dizia, olha, vamos jogar um jogo ou queres ouvir uma história? E eles escolhiam a história. Aquilo intrigou-me, porque escolhiam sempre a história. Depois, com o passar do tempo, pouco a pouco, aquilo que ocupava só 5 minutos no final da sessão, foi ocupando cada vez mais tempo da sessão. Até que aí é que tive o meu momento. Então era isso. Porque eu descobri que, com a história, eu conseguia trabalhar tudo o que queria trabalhar. E isso pôs-me a cabeça a pensar, comecei a fazer pesquisa sobre a influência das histórias no desenvolvimento da linguagem e começo a fazer pesquisa sozinha e de repente telefona-me uma amiga e diz, olha, queres vir comigo a uma sessão de contos na Biblioteca de Oeiras? E eu, sessão de contos? Serão de contos? O que é isso? Vamos ouvir umas histórias, um serão de contos. Mas não precisamos de levar emprestado uma criança para isso? Não. É para adultos. É para adultos. E a verdade é que eu fiquei siderada. Quer dizer, eu posso escutar histórias. Isto existe. E fiquei encantada e queria era mais. Eu queria escutar mais. No final desse serão, a bibliotecária pergunta, para a semana temos a começar um workshop de leitura em voz alta com a andante, a Cristina Paiva. Alguém quer vir? E foi o início de todo um ciclo de formações que eu fiz, com contadores de histórias, com atores, com terapeutas da fala, com outros narradores, muitas viagens. Tive a sorte de trabalhar com um grupo fantástico que se formou logo nessas formações, que são os contabandistas, com quem ainda trabalho. Tive a oportunidade de trabalhar com pessoas incríveis como o Tim Bowley, a Cristina Taclin, o António Fontinha, o Jorge Serafim, assim, referências no mundo da narração. E isto tudo para dizer algo que eu queria dizer logo no início. Que eu aprendi a ouvir, eu aprendi a escutar com os surdos. E esta coisa da escuta é uma coisa que temos vindo a perder. Vivemos num mundo com um ritmo alucinante em que somos bombardeados com informação a toda a hora. E perdemos aquele compasso que temos de ter de presença e de escuta. Escuta autêntica, escuta ativa. Escutar a natureza. Ela está a gritar, hein? Escutar-nos a nós próprios. Vocês não teriam escutado as pessoas todas que vocês escutaram hoje, estes 13, 14 comigo, que fantásticos oradores, se não tivessem eles escutado a sua voz interior. E escutar os outros mesmo, com contacto ocular, sem estar a pensar numa resposta inteligente ao que os outros estão a dizer, simplesmente a escutar, com tudo. Eu guardo assim umas frases da minha família. O meu pai dizia sempre, aprendes mais a escutar do que a falar.
depois torno-me contadora de histórias, blá, 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 blá. Não, mas a verdade é que eu só me tornei contadora de histórias. A grande motivação para eu me tornar contadora de histórias era para escutar mais contadores. Foi a minha forma de estar mais perto de contadores de histórias. O meu avô dizia: em todas as histórias, há o teu lado, há o meu lado e há o certo. Eu acho que os três têm alguma verdade. Alguém aqui teve aulas de inglês com a Mrs. Mole? Não. Ahá! A Mrs. Mole, a minha avó, dizia: Darling, if anybody ever looks down on you, just imagine them sitting on the loo. Isto é uma pérola de sabedoria muito útil, hein? A minha mãe, eu não guardo nenhuma frase. O que eu guardo é uma escuta de como ela é, do que é que ela faz. Que é, escolhe sempre o amor. A escuta é o primeiro sentido a desenvolver-se no útero. A escuta é muito importante. Eu vou-vos contar uma pequenina história que tem a ver com a minha filha. Ela recebeu em bebê um boneco do Peter Rabbit que se rodava a cauda e tinha uma melodia. Ela era um estafermo para dormir. Desenvolveu imenso a minha criatividade, porque eu só para me entreter, enquanto cantava ou quando ia contando-lhe coisas, aquilo foi... Mas, então, criei uma letra para essa melodia, que era qualquer coisa assim. Sleep tight now, my baby, dream of all the pretty things. When you wake, you'll see a brand new day. E essa cantiga, ela tem 9 anos agora. Quando ela tem porque ela é bastante dinâmica e às vezes alguma dificuldade em gerir as suas emoções, quando ela está muito elétrica, ela pede-me para cantar essa melodia. E isso é muito poderoso. E ainda mais poderoso é eu num dia longo de atenção plena, um pouco como este, estava esfrangalhada. Estava um farrapo de gente. E ela agarrou-se, abraçou-me e começou ela a cantar-me a nossa música. A escuta é importante. E a escuta foi uma coisa que vocês fizeram muito bem hoje. E a escuta é uma coisa que eu tive que fazer ao longo destes 2 dias, também com bastante atenção. Porque esta maravilhosa equipa do TEDx Funchal pôs-me um desafio, quando me convidou para contar, que foi contar uma história que englobasse os 13 narradores anteriores. Eu disse 13, não disse 3. Portanto, aqui vai. Isto é o jogo, não é? Era uma vez um casal como outro qualquer. Viviam muito felizes. Ele, uma bolacha com pepitas de chocolate, e ela, uma tartaruga verde verdinha. Muito felizes eram eles. Mas havia uma coisa que faltava para a sua felicidade. Queriam muito ter um filho. E por muito que tentassem, não conseguiam engravidar. E então, onde eles viviam, nas Galápagos, não havia hospitais. E então, apanharam um avião, que era sempre uma chatice, porque a bolacha de chocolate tinha que ser sempre a primeira a embarcar, a última a desembarcar, e aquilo demorava imenso tempo. E lá, o avião os levou para Silicon Valley.
E em Silicon Valley conheceram a doutora Cláudia, e a doutora Cláudia falou com eles e depois apresentou-lhe uma data de pessoas que ela achava que podiam ajudar. E a verdade é que eles escutaram com muita atenção os conselhos daquelas pessoas e começaram a ter uma vida muito mais equilibrada, com uma alimentação saudável, faziam yoga, faziam natação. Claro que o Sr. Bolacha tinha que vestir um fato especial, porque o contacto com a água não era uma coisa que funcionasse muito bem. E tinham a atitude certa perante a comida e perante a sua própria vida. Abrandaram o ritmo, aprenderam a viver melhor. E a verdade é que, passado um tempo, engravidaram. E, passado mais um tempo, tiveram um bebê. O Mário. O Mário era um iogurte de morango numa embalagem verde. Tinha a cor da mãe, mas a doçura do pai. Mas aquela coincidência, aquele acidente daquela embalagem, fez com que o Mário tivesse algumas dificuldades. E ele queria muito que a sua embalagem fosse diferente. Ele queria muito que a sua embalagem fosse, como dizia nas aulas de inglês, red, ou pink, agora green. O pai não tinha tempo para ajudar, porque ele andava sempre ocupado, porque trabalhava por turnos e era voluntário da Cruz Vermelha. E a mãe, depois de lhe passar a mágoa de ele não gostar tanto da cor verde, lá lhe fez um vestido. E ele olhou para aquele vestido vermelho, e disse: epá, só porque eu tenho o cabelo comprido não quer dizer que eu uso um vestido. Epá, o que é que tu achas que aquele tipo que anda-me a chatear no videojogo, que anda-me a fazer ciberbullying, vai achar-se me vir com o vestido? Epá, nem o Perry me salva. A verdade é que, quando foi numa visita de estudo à escola da Margarida, ele teve uma epifania. Teve o seu momento, então era isto. É que, enquanto os meninos estavam a pintar com as tintas biológicas, e as educadoras diziam: cuidado que isso mancha, tudo se iluminou. O tempo passou, o Mário cresceu, casou com a sua melhor amiga, a Lulu, que tinha assim uns grandes olhos negros brilhantes e alegres, e viveu a sua vida em paz no Martinhal Resort, a dar palestras, toques sobre vida saudável e a tomar todos os dias, matinalmente, um lindo e grande banho em sumo de beterraba.